Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa falar ao nosso coração nessa manhã pela palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Agora nós vamos para o versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim. E no versículo número 16 diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Glória ao nome do nosso Deus. Depois do profeta Malaquias, há 400 anos, chamado pelos estudiosos de 400 anos de silêncio profético. Somente após esses 400 anos, nós temos palavra de Deus revelada, escrita, e o Evangelho de Mateus é o primeiro. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos, que na verdade o evangelho é um só, é do Senhor Jesus, mas 4 escritores, não apóstolos, 4 escritores, discípulos de Jesus, escreveram cada um evangelho. Mateus e João eram apóstolos, Marcos e Lucas não eram. E nós também percebemos que cada um dos 4 escritores, eles têm um propósito específico. Além de narrar de maneira peculiar o evangelho do Senhor Jesus, o nascimento do Senhor Jesus, a vida, os milagres, o discipulado de Jesus com os seus seguidores, a morte, a ressurreição e todas as palavras que Jesus nos deu, cada evangelho dos 4, eles falam a um público específico e tem uma ênfase específica de quem é Jesus. E Mateus, ele fala para judeus, ele escreve especificamente para os judeus, e ele ressalta Jesus como rei. Por isso começa assim o versículo 1:
livro da genealogia de Jesus, Cristo. Essa expressão Cristo não é sobrenome, Cristo é o ungido, ungido, separado, enviado por Deus. E logo Mateus diz, filho de Davi, por quê? Mostrando que ele é rei, ele é da genealogia de Davi, que foi ungido rei, e Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mateus vai apresentar aos judeus o Messias, Jesus, e demonstrando que ele é o rei dos reis, que veio proclamar o reino de Deus, que veio manifestar o reino de Deus, que veio ensinar como vivemos e andar no reino de Deus. Ele apresenta Jesus assim, como o rei dos reis. E é muito interessante, amado, porque assim como na antiga aliança, Mateus também fala da genealogia. Para nós, às vezes que lemos a Bíblia capítulo por capítulo, genealogia parece um pouco desnecessária, um pouco cansativa para alguns, mas Deus inspirou os profetas e os apóstolos a escrever a genealogia, mostrando como ele dá valor à família. O Senhor nos vê debaixo de uma herança familiar, como ele dá valor às nossas raízes, e nós precisamos saber, conhecer, honrar. Por isso ele mostra aqui, amado, a genealogia de Jesus, e com alguns destaques muito interessantes. Então ele diz, Jesus Cristo, filho de Davi, mostrando a linhagem real, filho de Abraão, ou seja, do povo da promessa. Mas logo no começo da genealogia de Jesus, nós percebemos que Mateus demonstra que o Cristo, o ungido, o Messias, ele se fez homem. E ele não se fez homem numa família perfeita, mas numa genealogia com pessoas que nós questionaríamos, porque foram pessoas que cometeram erros. Por exemplo, quando fala Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos, que gerou Pérez. Quem conhece a história bíblica sabe que Judá cometeu erros graves. Tamar foi alguém que teve uma relação ali incestuosa, complicada. E mais do que isso, logo depois, os irmãos percebem no versículo 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Será que Raabe foi uma pessoa extremamente justa, santa? Não inicialmente. Raabe era prostituta, que nem do povo de Deus era lá de Jericó. Mas por ela ter crido no Deus de Israel e cooperado com a missão de Deus, Deus a trouxe para a sua linhagem, não apenas a linhagem de Israel, mas colocou ela na linhagem, na genealogia do nosso Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Jesus poderia ter nascido numa linhagem só de pessoas corretas, que não erram, justas, mas o texto mostra que a graça de Deus se manifesta na vida dos homens. Eu e você, quando cremos em Jesus, nós nos tornamos parte da linhagem da família de Deus, por causa da graça dele. Porque ainda que Raabe fosse uma prostituta, ela se tornou santa, ela se tornou justa, porque ela creu no Deus de Israel, ela creu em Yahvé, ela creu nas promessas dele. Quando os espias chegaram lá, no livro de Josué a gente vê isso, os espias chegaram da cidade e ela falou, nós temos escutado o que o Senhor tem feito, nós sabemos que ele é um Deus todo-poderoso, e ela foi justificada. Não apenas Raabe, amado. Versículo 5 diz, Salmão gerou Boaz, cuja mão foi Raabe, e Boaz gerou Obed, e cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O texto mostra mais uma pessoa que para nós seria, e para os judeus também, seria estranho. Ruth, uma mulher de Deus, que está aí entrando, uma mulher gentia, ou seja, ela não era judia. Que Deus mostra quando ele, na genealogia de Jesus, coloca pessoas que não eram dos judeus, do povo de Israel. Deus está mostrando aqui, amado, que a salvação dele é para todos os povos, era para todas as nações. Deus está mostrando que ele é um Deus que quer alcançar a toda nação, não só a Israel. Mateus está escrevendo para os judeus, mas ele diz, olha, o Deus de Israel, ele não é o Deus particular desta nação, ele é o Deus de todas as nações, ele é o Deus que coloca
prostituta na sua família quando ela se arrepende. É o Deus que coloca pessoas gentias que não são judeus na sua família quando elas creem em Jesus. Há salvação para todos que creem em Jesus. E o texto ainda nos mostra mais um sinal da graça de Deus, versículo 6. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Davi teve algumas esposas, mas sabe quem foi que participou da genealogia de Jesus? O texto mostra: Salomão. E Salomão é filho de Davi com quem? Com aquela mulher que ele havia adulterado. Amado, nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Nosso Deus é um Deus que ele se manifesta com poder, com graça e misericórdia quando há arrependimento. Quando há arrependimento, a graça de Deus nos transforma, nos perdoa, nos santifica, remove o pecado, remove a culpa. A Bíblia diz que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor vai afastar de nós as nossas transgressões. Nós precisamos olhar para a genealogia de Jesus e perceber que ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores. Se eu e você reconhecemos isso, nós creremos em Jesus como aquele que nos perdoa, que nos santifica, e isso nos liberta de viver no pecado, e isso estabelece o reino de Deus em nós. Quando a genealogia de Jesus nos é revelada através do Evangelho de Mateus, é um convite ao arrependimento, é um convite a crermos e recebermos a graça de Deus, é um convite a fazer parte da família de Jesus. Quem crê em Jesus se torna filho de Deus, se torna parte da família de Deus, não porque nunca errou, não porque sempre fez as coisas de maneira correta. E às vezes a pessoa que não conhece Jesus, ela tem dificuldade com isso. Quando ela vê alguém que andava tão errado, estava distante de Deus, cometeu muitos pecados, e de repente aquela pessoa se arrepende. Há muitos que nunca vão crer, há muitos que nunca vão nos perdoar por coisas que erramos, mas a graça de Deus, ela nos perdoa, ela nos purifica e ela nos enxerta na família de Deus. Você e eu, se cremos em Jesus hoje, nós fazemos parte da linhagem espiritual que o nosso Pai tem na terra, dos filhos legítimos, lavados no sangue de Jesus. No versículo 12 em diante, fala do período depois do exílio. O objetivo de Mateus é mostrar que José era alguém que Deus estava preparando já para ser o pai de Jesus, um pai como se um pai adotivo. José não foi pai biológico de Jesus, mas ele foi pai espiritual, emocional, e ele realmente foi o pai de Jesus. Jesus como Deus, ele não tem mãe. Como Deus, ele só tem pai. Jesus como homem, ele não teve pai, ele só teve mãe. Maria gerou ele no seu ventre. E aqui a preocupação de Mateus é mostrar quem era José. Perceba no versículo 16: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado de Deus. E aí, versículo 18, Mateus começa a descrever o nascimento de Jesus, assim como Lucas o faz de maneira bem detalhada, mostrando a genealogia de Maria. Olha como que a palavra nos mostra. Versículo 18: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Amado, na cultura judaica havia um período de noivado longo, onde já estavam comprometidos, papéis já tinham sido assinados, os dois já tinham uma aliança de se casar. Nesse período eles não tinham ainda a relação sexual, mas era um período já de comprometimento, que para desfazer esse compromisso era como um divórcio extremamente complicado. E é nesse contexto que Mateus diz que
Maria, ali comprometida com José, se achou grávida pelo Espírito Santo. O anjo falou para Maria, lá em Lucas demonstra isso, o anjo chegou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O nascimento de Jesus foi sobrenatural, foi Deus que realmente gerou Jesus no ventre de Maria. Mas é interessante, amado, o versículo 19 nos falar que José, com quem Maria estava para casar, ele era um homem justo. Deus não escolheu José e Maria por acaso. Maria era uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor, e José era um homem justo, íntegro. O texto mostra que ele não queria envergonhar a esposa, ele se preocupou com a reputação dela. Como é maravilhoso quando nós temos mais cuidado de não expor a reputação das pessoas. Nós vemos aqui o exemplo de José como um homem de Deus para nós. Não queria expor, não queria envergonhá-la em público. Como seria bom se nós aprendêssemos com o nosso irmão José, pai de Jesus. Ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, de alguma forma tentando resolver o problema da maneira dele, da maneira errada. Porém, irmãos, o versículo 20 diz que enquanto ele refletia, lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. O anjo do Senhor tinha aparecido para Maria, mas apareceu somente uma vez. Para José, ele começou a aparecer mais vezes. Deus, depois que falou com Maria a primeira vez, ele só começou a direcionar o casal através de José. Amado, Deus estabeleceu o marido como cabeça, como líder da família. Os maridos, nós precisamos ouvir o Senhor para a nossa família, buscar a Deus pela nossa família. E Deus fala através de uns sonhos. Mateus é quem descreve praticamente todos os sonhos onde Deus fala no Novo Testamento. É o Evangelho de Mateus que nos fala, é que descreve. E Mateus mostra que foi através de um sonho que o anjo falou para José, versículo de número 20, veja comigo: José é filho de Davi. Que coisa maravilhosa! Filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele. Olha que coisa tremenda, o homem, você porá nele o nome de Jesus. Jesus significa Salvador, e Yeshua em hebraico, que é o mesmo nome de Josué. Jesus, então, ele é o Salvador, o nome dele é aquele que vai salvar, e o texto já explica, no versículo de número 21, porque o nome dele será Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amado, Jesus é o Salvador, não é apenas para que a gente vá para o céu. O Salvador, porque Ele nos liberta da condenação do pecado, porque Ele nos perdoa de todo pecado, porque Ele nos purifica. A obra de Jesus principal na tua vida e na minha, não é nos enriquecer financeiramente, não é nem que a gente tenha saúde física, ainda que Ele seja o Deus que nos cura, que nos sustenta. A obra principal dele é nos libertar da condenação do pecado, da deformação do pecado, do afastamento que o pecado gera da presença e da intimidade com Deus, é nos libertar do domínio do pecado aqui na terra e da presença do pecado na eternidade. Porque quando cremos em Jesus, Ele nos liberta do pecado em 3 dimensões. Ele nos liberta da condenação dos pecados do nosso passado, do domínio dos pecados do nosso presente e da presença do pecado só na eternidade. Porque enquanto estivermos em vida, mesmo em Cristo, nós vamos ter que lutar contra as tentações, contra as inclinações. Vamos precisar reconhecer que nós somos pecadores na nossa natureza, mas agora nós temos uma nova natureza do Espírito Santo, de Jesus em nós, que não nos dá mais prazer de viver na prática do pecado. A Bíblia diz em Romanos: o pecado não mais terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça. A graça de Deus não é permissão, liberação para pecar. A graça é poder de Deus para vencer o domínio do pecado. E é isso que o Senhor está falando para José: José, você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos pecados deles. Ele vai reconciliar
o povo com a presença do Pai. Ele vai restaurar o que Adão perdeu lá no Éden. Ele vai restaurar a identidade, a imagem de Deus no homem. O Senhor Jesus veio, amado, para nos purificar, nos libertar do pecado, porque o pecado é inimigo, o pecado nos destrói. Todo pecado, seja aquele que você talvez considere pequeno, vai trazendo manchas no nosso caráter. Nós precisamos odiar o pecado como Deus odeia, e amar a vontade de Deus, e amar a Jesus. Quanto mais amamos a Jesus, nós amamos a vontade de Deus. Versículo 22 em diante, perceba o que Mateus diz: tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor, por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel. Primeiro, a gente percebe que Mateus estava aqui mostrando que o nascimento de Jesus não foi algo que aconteceu sem conexão alguma com a história. Mateus está dizendo: Jesus está nascendo cumprindo as profecias. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, fala algo acerca de Jesus, do nascimento do Messias, da vinda daquele que ia restaurar, reconciliar, salvar a humanidade. E Mateus aqui está mostrando, Jesus foi aquele que o profeta declarou. E amado, Isaías, há mais de 500 anos antes de Cristo, disse que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Ou seja, a virgindade de Maria até o nascimento de Jesus foi profetizada. E o texto diz isso. E o texto dizia que ele nasceria de uma virgem e que ele seria Emanuel, que significa Deus conosco. E para concluir, versículo 24 e 25 diz assim: quando José despertou do sono, ele fez como o anjo mandou, recebeu Maria por esposa, se casaram, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Você percebe aí o temor, a justiça no coração de José, diante daquela revelação de Deus. E a gente percebe também, amados, que José, mesmo depois dessa experiência com Deus, ele deve ter tido muitos momentos onde ele teve que lidar com aquela situação. A esposa ficou grávida no período do noivado. José teve que lidar com a questão, quando no capítulo 2 nós vamos ver, ele teve que fugir para o Egito. Ele teve que lidar com situações difíceis na vida dele. Às vezes nós achamos que os homens da palavra de Deus não passaram por algumas lutas e dificuldades como a gente. Eles passaram por lutas e dificuldades muito maiores que a nossa. Mas sabe o que sustentava José? A palavra profética que Deus tinha dado para ele. Certamente, todas as vezes que ele passava alguma dificuldade, ele lembrava que o anjo falou. O anjo falou o que para ele? Não temas, não tenha medo. Amado, às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente pensa que foi só para aquele momento. Não, amado, na nossa caminhada nós teremos provações, teremos dificuldades. Lembre-se das palavras que Deus já te deu. Elas continuam sendo fiéis e verdadeiras. Elas vão te sustentar até que a sua missão seja plenamente cumprida sobre a face da terra. José caminhou debaixo da palavra de Deus, que Deus deu a ele. Que nós possamos caminhar assim, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir que nesse tempo de meditação no Evangelho de Mateus, possamos discernir, compreender melhor o reino de Deus, a glória do Senhor em Cristo Jesus, e através da meditação na tua palavra, possamos honrar, valorizar e experimentar mais da glória do reino do Senhor em nós e através de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.